Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver alguns problemas que são decorrentes de alguns erros que a gente pode cometer na hora de criar o sketch para criar algumas features, ok? Bom, essa peça eu peguei em um fórum de ProEngineer que eu costumo acompanhar, e o usuário desse fórum estava com um problema para criar um raio no fundo desse canal aqui central. Ele precisa fazer um canal, um raio de arredondamento no fundo de canal de 0,2 milímetros de cada lado. Porém, quando ele tenta fazer esse canal, vamos dar um preview aqui para ver o que acontece, o ProEngineer aponta um erro, ok? Que é aqui nas extremidades do final. Ele não consegue, o ProEngineer não consegue finalizar os rounds aqui nessa região. Ele aponta aqui com esses pontinhos vermelhos aqui que está tendo problemas para finalizar o round aqui nessa região. Vamos dar um OK e vamos finalizar. O mais interessante, vamos analisar a peça, é que aqui do outro lado da peça ele tem uma região, é uma geometria muito parecida com o que a gente tem do outro lado. Na verdade, é uma geometria que deveria ser igual, idêntica, e que nessa região o round é feito sem problema nenhum, né? Os mesmos 0,2 milímetros, e é finalizado normalmente. Bom, então qual é a nossa saída? É analisar o que acontece aqui nessa região. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é uma análise sobre a feature, em cima da feature que forma esse canal, o fundo do canal, que é o Extrude 3. Vamos dar um Edit Definition nela, né? Ver que aqui você tinha uma lateral, depois foi acrescentada uma extrude para formar um outro canal, e provavelmente um outro extrude para formar a outra lateral do canal. Vamos editar o sketch desse extrude. Bom, já de cara a gente já vê uma coisa. Essa seção está muito complexa. Em todos os cursos de ProEngineer, em todo material didático, em todo fórum, site sobre ProEngineer, a gente sempre fala que as seções elas devem ser o mais simples possível. Você cria os detalhes que você precisa a partir de features simples, com seções simples. E aí você vai acrescentando os detalhes que você precisa. Bom, o que acontece aqui? A gente pode dar uma analisada que na verdade essa seção está muito complexa, porque na verdade detalhes que ele devia ter utilizado com o comando copy, o use add, né? Na verdade ele criou as linhas por cima e cotou. Na verdade aqui todas essas curvas aqui, na verdade você tinha que tê-las coincidentes com a geometria existente ali atrás. Outra coisa que a gente vê de errado nessa seção é a presença de cotas weak. Cotas weak são as chamadas cotas fracas. São cotas que a gente tem que eliminar da seção. A gente tem que fazer com que a seção seja definida por constraints e dimensões strong. Todas as cotas weaks devem ser eliminadas. Bom, a região que a gente está tendo problema está aqui. A gente vê que a gente tem essa cota de 119,8, que é a inclinação desse segmento da seção. Esse segmento da seção ele deveria estar alinhado com essa aresta, com a aresta anterior. Então o que a gente faz? Vamos selecionar esse segmento, vamos selecionar a referência da aresta existente e vamos dar um coincidente. Automaticamente aquela cota de 119 é eliminada, porque foi trocada por uma constraint de coincidente, ok? A gente não vai aqui agora arrumar todas as outras
seções, todas as outras, todos os outros problemas que a gente tem nessa seção. Não é o caso agora. Mas o que a gente pode observar? O que a gente pode indicar? Arredondamentos não devem ser feitos em seções de features, né? Devem ser acrescidos depois, né? Esse corte que a gente tem aqui nessa região, né, poderia ser feito um corte depois, ou então, tudo bem, aqui você já tem um corte na feature anterior, eles poderiam ser feitos numa feature só apenas, né? Ou seja, a gente poderia fazer uma análise aqui e ver algumas coisas que poderiam ter sido eliminadas dessa seção e outras que poderiam ter sido feitas em features adicionais mais para frente, ok? Bom, corrigimos um problema que a gente tinha aqui, né? E vamos voltar então para o nosso problema do nosso round, ok? Veja, a única coisa que a gente fez foi alinhar o segmento da seção com a geometria existente. Aparentemente não aconteceu nada, não houve mudança nenhuma. Visualmente, nossa peça está como ela estava antes. Mas veja o que acontece agora quando a gente for tentar fazer o round. Funcionou, ok? Por mais que visualmente aquele segmento estivesse coincidindo com a geometria existente, na verdade ele não deveria ter sido feito daquela maneira. Ele deveria ter existido mesmo uma constraint de coincidência, né? Foi só acrescentar essa constraint, eliminar aquela cota weak, que o nosso problema foi resolvido, ok? Qualquer dúvida, comentários no post do blog. Obrigado.